Olá, seja bem-vindo ao meu canal, faça sua inscrição e ative o sininho de notificação. Ao final, dê o seu joinha, curta, compartilhe e divulgue o canal. A aula de hoje é de Direito Constitucional 1 e o assunto são os direitos constitucionais em espécie, focado nas garantias constitucionais, que são os remédios constitucionais. Aqui vamos analisar os remédios constitucionais habeas corpus e mandado de segurança, previstos na Constituição Federal de 88. Bora lá então? Vamos começar então pelo habeas corpus. Em tradução do latim, significa dá-me o seu corpo, que eu o protegerei. Eu adoro essa expressão, pois ela diz exatamente o que o habeas corpus é. É uma medida para proteger o corpo de uma pessoa contra o seu direito de ir e vir. Deste modo, o judiciário assume a proteção do corpo dessa pessoa que está sofrendo uma coação. Vamos ver então detalhes desse importante remédio constitucional? O habeas corpus é bem antigo, tem suas raízes na luta das pessoas contra a opressão. Isso vem lá do povo hebreu, como a lei do Senhor, na Idade Antiga. Depois passa pela Idade Média, da Carta Magna de 1215, na Inglaterra, na luta contra a opressão do rei João Sem Terra. Essa luta pelo próprio corpo ganha força com o constitucionalismo americano, na Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, em 1776, até chegar à Constituição Americana de 1781, positivada em 1787. Na Europa, forças pelas conquistas advindas da Revolução Francesa, ganhou forma jurídica na Constituição Francesa de 1791. O Brasil bebeu dessas duas fontes ao formalizar o seu ordenamento jurídico. Entretanto, essa introdução nas constituições brasileiras foi se consolidando aos poucos. Na Constituição Imperial de 1824, o HC não aparece explicitamente, mas existiu no Decreto Imperial número 114 de 1821, em que Dom Pedro I proibia prisões arbitrárias, porém não tutelou a liberdade de locomoção como caso elas existissem. Ela vai aparecer na Constituição, essa garantia da liberdade de ir e vir, na Constituição de 1891, mas pela emenda constitucional lá na frente, número 1, de 1926, com finalidade exclusiva de garantir a liberdade de locomoção. Posteriormente, o AI-5 suspendeu o habeas corpus em relação a crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e a social e a economia popular. Na Constituição de 1967, ele é garantido no artigo 150, parágrafo 20, contra a coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade e abuso de poder. Ficou bem parecido aqui com o mandado de segurança, não? Atualmente, o HC figura dentre as garantias constitucionais da Constituição Federal, sendo previsto no artigo 5º, inciso 15, com a seguinte redação: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de uma medida tão ampla que é até mesmo dispensada de advogado, ou seja, qualquer pessoa pode impetrar, e ainda é gratuito, conforme garantia do mesmo artigo 5º, inciso 77 da nossa Constituição Federal. Ele ainda está previsto no Código de Processo Penal, lá nos artigos 647 até o 667.
Aqui eu quero chamar a atenção para a diferenciação do que vem a ser ilegalidade e abuso de poder. O artigo 648 do CPP especifica bem o que é considerado ato ilegal. Então temos que são os atos quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, ou seja, esgotado o prazo de prisão provisória, por exemplo, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando a pessoa tiver foro privilegiado, por exemplo, quando o processo for nulo e quando extinta a punibilidade. E quanto ao abuso de poder? O abuso de poder acontece de 3 formas. Primeira, por excesso de poder, quando a autoridade mantém a pessoa presa por uma questão pessoal ou por vingança, por exemplo. Aí se caracteriza o excesso de poder. Por desvio de finalidade, quando, por exemplo, a autoridade tem algum ganho político, financeiro ou pessoal com a prisão da pessoa. E por omissão, acontece quando a autoridade já deveria ter solto o preso e assim não fez. Aqui cabe um debate interessante, principalmente por conta do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Combate ao Uso de Drogas. Nesse artigo 26 está previsto que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer contigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. E aí traz um rol de penas. Mas quero me ater aqui ao parágrafo 2º desse artigo, que estabelece: para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, e às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Mas, então, nós perguntamos, o que realmente está sendo previsto aqui? O que se pode entender por circunstâncias sociais e pessoais? É muita subjetividade em um assunto tão sério. É muita discricionariedade. A aplicação desse artigo é ambiente propício para HC. Aqui estamos levantando a hipótese do impetrante já estar preso, é claro. Nesse caso, o habeas corpus é repressivo e o objetivo é a expedição de um alvará de soltura, conforme artigo 660, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Mas o parágrafo 4º desse mesmo artigo 660 ainda prevê a figura do habeas corpus preventivo, impetrado, como o próprio nome sugere, preventivamente, quando houver um receio de uma prisão em que haja dúvidas sobre a sua legalidade. Resumindo, então temos a tríade de habeas corpus para sua validação, que são legitimidade ativa, que no caso aqui a legitimidade é em relação ao impetrante, quem pode impetrar, que pode ser qualquer pessoa física para sua própria defesa ou defesa de outra pessoa, no caso chamado paciente. E a pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode impetrar, mas para liberar seus representantes legais, regra do artigo 654 do Código de Processo Penal. No polo passivo, temos a figura do impetrado, que é a autoridade coatora ou pessoa com poderes parecidos com o poder público, no caso de uma concessão, de uma autorização ou de uma permissão,
como, por exemplo, hospitais, escolas, que porventura tenham alguma situação de impossibilitar alguém de sua liberdade de ir e vir. E, finalmente, o terceiro elemento é o paciente, que é a pessoa a quem se quer liberar. Temos aí o triângulo de atores do habeas corpus. Em relação à competência para o julgamento do habeas corpus, a previsão legal está distribuída da seguinte forma. STF julga conforme regra do artigo 102, inciso 1, letra D e I da Constituição Federal. Exemplo, julga o presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso, ministros e o Procurador-Geral da República. A competência originária do STJ segue a regra do artigo 105, inciso 1, letra C, para o julgamento de governadores, desembargadores de tribunais de contas dos estados, dentre outros. O TRF, a regra é do artigo 108, inciso 1, letra D e inciso 2 da Constituição Federal. O TRF é competente para julgar nesses termos o juiz federal, que segue a regra do artigo 1090, número 7 da Constituição Federal. Juiz eleitoral, que segue a regra do artigo 121, parágrafo 3º e parágrafo 4º, inciso 5 da Constituição Federal. Os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, quando a autoridade coatora for o próprio juiz de direito, promotor de justiça ou turma recursal dos juizados especiais. Finalmente, sobra para o juiz de direito de primeiro grau o que não se enquadrar nas competências dos tribunais anteriores. Portanto, é residual. Mesmo não havendo previsão legal e embora o HC tenha prioridade no julgamento, trancando as demais pautas, mesmo assim, ainda há a possibilidade de medida cautelar em habeas corpus. Bom, agora vamos tratar do próximo remédio constitucional, que é o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, qualquer que seja o ato impugnado, seja ele administrativo, seja ele jurisdicional, criminal, eleitoral, trabalhistas, etc. Está no ordenamento jurídico desde a Constituição Federal de 1934, no artigo 113, inciso 33. Na Constituição de 37 não houve previsão. Na Constituição Federal de 46 foi previsto no artigo 141, parágrafo 24. Na Constituição de 67 estava no artigo 160, parágrafo 21. Em 69 estava no artigo 153, parágrafo 21. E, finalmente, na Constituição Federal de 88, está no rol dos direitos e garantias individuais e coletivos do artigo 5º, no inciso 49. E foi regulamentado pela Lei nº 12.016, de 2009. No artigo 5º, inciso 49, está previsto nos seguintes termos: conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Aqui você faz, então, por exclusão essa análise. Ou seja, se não couber um desses remédios constitucionais, habeas corpus ou habeas data, então cabe mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Esse texto normativo foi reproduzido no artigo 1º da Lei 12.016, de 2009. Portanto, aqui já temos os requisitos do mandado de segurança, ou seja, o direito líquido e certo contra o abuso de poder. Vamos entender, então, do que se trata. O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado no plano mediante prova
pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Um exemplo, direito à aposentadoria. Tem um julgamento sobre esse assunto no mandado de segurança número 30.557 do Distrito Federal, cuja relatora é a ministra Rosa Weber. Você pode pesquisar no portal de jurisprudência do STF o inteiro teor desse acordo. Quanto ao abuso de poder, pode ser contra uma instituição pública da administração direta ou da indireta, seja por autorização, concessão ou permissão. O ato pode ser vinculado ou discricionário. Essa é a regra do artigo 1º, parágrafo 1º, do artigo 6º dessa lei 2016. E regra também do artigo 6º, parágrafo 3º da mesma lei, 2016 de 2009. Quanto ao tempo, o mandado de segurança pode ser preventivo ou repressivo. Essa também é regra do habeas corpus. Aqui cabe uma observação importante. Mandado de segurança repressivo tem o prazo decadencial estabelecido no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, que é de 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Quanto à legitimidade ativa, ela pode ser pessoa física, pode ser aí brasileiro ou não. Pessoa jurídica, essa pessoa jurídica pode ser pública ou privada. Órgãos públicos despersonalizados, mas com capacidade processual, como é o caso das mesas das casas legislativas. Mas atenção, somente podem propor, as casas legislativas somente podem propor o mandado de segurança para proteger suas prerrogativas constitucionais e não para defender interesses privados dos seus membros. Universidade, de bens, também como espólio, condomínio, dentre outros, podem propor mandado de segurança. Ministério Público, pela sua função jurisdicional prevista no artigo 127 da Constituição Federal de 88. Uma questão importante aqui quanto à diferenciação do mandado de segurança individual e coletivo. A Lei 2016, no artigo 1º, parágrafo 3º, e no artigo 21, admite o mandado de segurança coletivo para os seguintes legitimados. 1. O partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, o partido político tem que ter pelo menos um membro afiliado ao partido com mandato atual, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Mas, vamos entender, esse interesse legítimo tem que estar vinculado às suas funções mandatárias. Como, por exemplo, o parlamentar pode estar sendo impedido de votar, por exemplo. Não cabe aqui interesses particulares dos seus membros. Como, por exemplo, uma Câmara de Vereadores não pode ingressar com mandado de segurança para defender os interesses de um vereador no caso de negativa de transferência da escola de seu filho. Isso é interesse privado e não prerrogativo da sua função pública. Ficou claro isso? Muito bem. Outra legitimada é a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos, da totalidade ou de parte de seus membros ou associados na forma de seus estatutos, e desde que pertencentes às suas finalidades. Significa que a entidade somente pode ingressar com mandado de segurança para proteger direito líquido e certo de acordo com o ramo de suas atuações. Por exemplo, entidade que defende produtor rural somente pode ingressar para defender os produtores rurais
não pode ingressar para defender os produtores industriais, por exemplo, porque tem outros interesses. O estatuto dessa entidade prevê outras finalidades. E assim também, em relação aos sindicatos, cada um defende o seu nicho de atuação. Vamos falar agora sobre a competência para o julgamento do mandado de segurança. As regras estão estabelecidas na Constituição Federal. A competência é regulada pela origem da autoridade coatora, que emitiu o ato coator. E é feita a separação aqui da seguinte forma. A competência para o julgamento é do STF, e aqui é bem parecido com a regra do habeas corpus. Em relação ao STF, quando forem coatores os atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Essa regra está no artigo 102, inciso 1, letra D da Constituição Federal. A competência é deslocada para o STJ quando forem atos de ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do próprio STJ. A regra está no artigo 105, inciso 1, letra B, também da Constituição Federal. Desloca para o Tribunal Regional Federal quando o ato for de juiz federal ou do próprio Tribunal Regional Federal, os TRFs, né? E a previsão está no artigo 108, inciso 1, letra C da Constituição. Caso não se enquadre em nenhuma dessas instâncias, residualmente sobram para os juízes federais, competentes para julgar os atos de autoridade federal e a regra do artigo 109, inciso 8 da Constituição Federal. Os atos das demais autoridades em nível estadual e municipal, a competência vai para o julgamento do âmbito das suas próprias constituições de Estado, pelo princípio da simetria, ou seja, cada Constituição do Estado estabelece a competência nesses casos. Encerrando aqui o nosso estudo, vamos falar sobre o procedimento no mandado de segurança. Tudo tem início, como não poderia de ser, né, por uma petição inicial. As regras estão previstas no artigo 6º da Lei 2016 de 2009. A petição inicial é a peça que abre o caminho para as fases seguintes. Ela deve indicar a autoridade coatora, bem como a instituição a que essa autoridade está vinculada. A petição inicial tem que atender às regras também dos requisitos dos artigos 319 a 321 do Código do Processo Civil. Depois vocês deem uma olhada nessas regras, que são regras parecidas para as demais ações. São regras da petição inicial, que pode ser inepta, por exemplo. O juiz, ao receber a inicial, caso haja pedido de liminar, que está previsto nos artigos 7º e 9º da Lei 2016, poderá conceder essa liminar e avisar a autoridade sobre a suspensão do ato, objeto do pedido. Essa decisão é fundada nos requisitos de fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, e no periculo in mora, no perigo da demora, caso a decisão não tenha uma liminar. Como você pode perceber, o mandado de segurança é um coringa, que pode servir para muitos outros casos. E ele possui bastante semelhança aí com o habeas corpus. É isso. Espero que tenha gostado da aula. Dê o seu joinha. Pode usar a hashtag Professor Guilherme Maia. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E até mais na próxima aula.